Olá, muito bom dia a todos. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 11, versículo de 1 a 3, onde diz assim: Era então Jefté, o gileadita, o que ele era? Valente. Mas o que ele era? Valoroso. Porém, com conjunção adversativa, filho de quem? De uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. Alguns pontos bem importantes aqui. Primeiro, a nacionalidade de Jefté. Eu fiz questão de estudar isso. Seu pai era Gileade. Portanto, quem era seu pai? É importante a gente saber quem era seu pai. De onde era a sua descendência. De onde era a sua descendência? A descendência do seu pai. O seu pai, Gileade, tá? Eu pesquisei na Bíblia aqui, ele era neto de Manassés. Manassés pertencia à tribo de Israel. Portanto, seu pai tinha sangue judeu nas veias, correndo nas veias. Tá? Manassés pertencia à tribo de Israel. Portanto, Gileade vinha da descendência de Manassés, neto de Manassés, bisneto de José e bisneto da quarta geração de Abraão e Sara. Portanto, o legítimo judeu, o pai de Jefté. Um legítimo judeu, o pai de Jefté. Mas tem um detalhe: seus irmãos não aceitavam bem o seu grau de parentesco. Primeira coisa que Jefté tinha que lidar com drama familiar. Ele tinha que lidar com drama familiar, revolta e vira-volta. Três coisas que ele teve que lidar após a morte do pai dentro da família: drama familiar, revolta, reviravolta. Por ser meio-irmão, por ser filho de uma outra mulher. Mas o pai era o mesmo. Então, ele pertencia à tribo judaica, mesmo seus irmãos não querendo, eram irmãos legítimos dele. Mas eram chamados também de filho bastardo, tinha que conviver com aquela situação: você é um bastardo, você nunca vai reinar sobre nós, você nunca vai governar sobre nós. Pode ser até filho do nosso pai, mas a sua mãe era uma qualquer na vida. E tinha que lidar com esse tipo de situação após a morte do pai. Mas ele era o filho primogênito de Gileade, portanto ele tinha direito igual aos seus outros irmãos. Mas foi desprezado dentro da sua própria casa, no meio dos seus próprios irmãos, na sua própria cidade. A mãe era prostituta e uma cananita. Os cananeus eram um povo muito perverso. Os cananeus eram um povo perverso demais. Pensa num povo perverso, cruel. Eram os cananeus. Mas os cananeus eram da onde? Os cananeus são da descendência do neto de Noé. Do neto de Noé, Canaã. Isso está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 18. E a palavra cananeus ou Canaã aparece mais ou menos 150 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Era um povo perverso, um povo idólatra. Observe a mistura que tinha correndo na veia sanguínea de Jefté. Filho de um judeu e filho de uma mulher cananita, um povo perverso, idólatra. Aleluia. Aleluia. Mas nem isso tirou o brilho de Jefté.
Nem isso fez com que Jefté desistisse de quem ele era, mesmo desprezado na sua cidade, desprezado pelos seus irmãos, aleluia. Não tirou o seu brilho, não mudou o seu caráter, não mudou a sua postura e permaneceu quem ele era. O povo cananeu também, aqui de onde vinha a descendência de sua mãe, era um povo muito feroz, povo grande e feroz. Para vencer esse povo aqui, os judeus teve que contar com a ajuda divina, porque senão não conseguia vencer essa gente. O nome Jefté significa Deus livra. O nome Jefté significa Deus livra. Deus livra. Aí nós vemos aí, ó, que após esse drama familiar, essa revolta dos seus irmãos, os irmãos o expulsam de casa, o expulsam da cidade. Observe, o expulsam de casa, o expulsam da cidade após a morte do pai, e falou que nunca ia reinar, muito menos governar sobre ele, nem reinar e nem governar. O expulsaram de casa, o mandaram embora, tá? Ele foi desprezado, ultrajado, teve que ir para a terra de Tobi. Mas observa que Jefté tinha a mesma característica do pai. Ele herdou traço genético do pai e da mãe. Ele era um homem valoroso, diz a Bíblia, um homem valente. Os mesmos atributos se referiam ao seu pai, o seu falecido pai Gileade, um homem valente, corajoso, homem de guerra, porque a tribo de Gad, a tribo de onde veio Gileade, era uma tribo guerreira. Eram pessoas habilidosas em guerra, especialistas em guerra. E essa característica genética, Jefté herdou do seu pai, que é a mesma habilidade que o seu pai tinha, Jefté tinha. E nem por isso ele deixou de ser quem era. Mesmo desprezado no ambiente familiar, ele não deixou de ser quem ele era. Pertencia também a promessa, tinha uma promessa deixada pelo seu pai, pela genealogia histórica, pela descendência, ele tinha direito, não abriu mão disso aí, mesmo sendo expulso. Mas aí tem um detalhe, houve uma guerra entre amonitas e israelitas, e não tinha ninguém com as habilidades e com as características de Jefté para lutar. Não tinha nenhum valente, nem na família dos seus irmãos tinha um homem valente para lutar naquele período mais difícil, período de guerra, de crise. Quem aparece no cenário, na história, para mudar aquela situação? Jefté. Os anciãos se reúnem, faz uma reunião, faz um concílio, aleluia, e começa a analisar um homem de guerra experiente que estivesse à frente deles como líder para liderar naquele momento de crise tão difícil que eles estavam vivendo. Os anciãos começam a lembrar de Jefté. Peraí, mas tem um homem com essas habilidades aí que foi expulso e nós somos os causadores por apoiar a sua expulsão. Quem? Jefté. Mas onde ele está? Ele está lá na terra de Tobi com homens levianos. Homens levianos aí são homens maus. Outro ponto de análise bem importante. Mesmo Jefté indo para Tobi para viver com esses homens maus, ele não se torna mau. Ele permanece com as suas características, com seu caráter inalterado. Aleluia. Não mudou. Lembraram de Jefté e foram lá chamar Jefté. Jefté falou assim, agora vocês vão lembrar de mim, me desprezaram, não tive a ajuda de vocês, agora vocês lembrou de mim? Por um pouco Jefté não quis, mas depois ele volta atrás, aceita o desafio. Jefté nesse momento já era um líder, um homem maduro, um homem experiente, aleluia, que liderava um exército. Lá na casa do seu pai, ele ainda não tinha maturidade suficiente. Mas quando ele foi para Tobi, ele adquiriu experiência, maturidade, se tornou um líder e foi lembrado no momento de crise.
Aleluia. Ele veio, aceitou o desafio, liderou. Aí se observa um homem voltando alguns anos depois da sua terra natal, onde ele foi desprezado, humilhado pelos seus irmãos, pela cidade. Agora ele vira herói, se torna um herói e ajuda o seu país, a sua pátria, a sua nação a vencer aquele período tão difícil pela qual ele viveu ali na casa dos seus pais após a morte do seu pai. Mas com certeza era um orgulho que a mãe dele tinha por ser quem ela era, ver que o filho chegou ao topo do sucesso, mesmo sendo desprezado no seio familiar. Ele não deixou de ser quem ele era. Ei, nunca deixe de ser quem você é. Ainda que você seja desprezado, caluniado, julgado, você será lembrado, está sendo lembrado como um herói. Sabe por quê? Porque você tem características infundáveis que ninguém tem. E ninguém tira o que está em você. Aleluia, porque foi característica que você herdou do seu pai ou da sua mãe. Então, seja quem você é, não mude, porque alguém está lembrando de você, vai lembrar de você. Jefté, nessa ocasião, tinha aproximadamente 17 anos, quando ele teve que ser expulso da casa dos seus pais. Mas ele adquiriu na terra de Tob experiência e maturidade para voltar e assumir o lugar onde era seu, onde ninguém poderia tirar o lugar que era seu. Ninguém podia tirar o lugar que era seu. Então, duas características infundáveis na vida de Jefté: guerreiro e valoroso e valente. Isso ele tinha e ninguém podia tirar dele. Outra coisa que Jefté ele era um bom negociador. No primeiro ponto da guerra, ele não conseguiu negociar. Mas na segunda tentativa, ponto de observação, ele consegue negociar. Portanto, ele era um homem também negociador. Ele sabia muito bem lidar. Aleluia. Então, nesta manhã, quero dizer para você uma coisa. Muitas das vezes, você também é uma pessoa que pode ter as mesmas características de Jefté, às vezes sendo desprezado onde você vive, no ambiente familiar, não tem o apoio de ninguém, mas sabe de uma coisa: existe uma promessa na vida do nosso Deus, uma promessa do nosso Deus na sua vida, e esta vai se cumprir. Deus abençoe a todos nesta manhã, que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração. Não se esqueça, inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.